princípio, todo o ensino, toda a correção, ela parece não ser boa. Ela traz em si, muitas vezes, um certo constrangimento. Mas quando nós chegamos lá na frente, nós vamos detectar que aquela correção, aquele ensinamento, ele trouxe para nós um grande conhecimento que vai nos livrar de que nós podemos bater, um linguajar popular, bater com a nossa cara no muro. Quando nós tratamos no assunto de namoro, o que é o namoro? Namorar é pecado? O que é que os irmãos acham? Aqui do lado dos casados, namorar é pecado? Sim ou não? Quem diz que sim, levante a mão. Namorar é pecado? Crê que é pecado? Daqui do lado do jovem, namorar é pecado? Dura pergunta fizeste, hein? Namorar não é pecado. Depende como você namora. Um exemplo prático. Você tem uma faca para cortar legume. Como é que dá o nome de faca? Um cutilho. Ter um cutilho em sua casa está errado? Não? Mas se você usar esse cutilho para matar alguém, tirar a vida de alguém, é correto? Quem foi o culpado? Foi a faca ou foi a pessoa? A persona, né? Namorar não é pecado. Agora, quando nós se propomos a namorar, temos que ter, primeiro, a direção do Espírito Santo. Não é porque eu vou namorar, porque o pastor acabou de dizer que não é pecado. Não, tem as regras. Por que acontece acidente de carro? Porque as pessoas infringem as regras. Tem uma placa que é para a pessoa correr a 40 km por hora, a pessoa passa a 100. Sinal está no amarelo, a pessoa passa direto. A curva está dizendo que é uma curva perigosa, a pessoa, do jeito que vem, entra na contramão, choca contra a pessoa. Então existe regra. O namoro tem uma regra. Primeiro, tem que estar na direção de Deus. Tem que estar na direção do Espírito Santo de Deus. Existe hoje, no mundo moderno, sempre existiu, mas hoje está com mais ênfase, a publicidade é bem maior, o tal do fica. O jovem aqui conhece essa palavra? O fica? Conhece? O que é fica? Me ajude aí. Como? Namorar sem compromisso. Isso aí é pecado. Depois a namorada e o namorado está ficando que nem maçaneta de porta. Você sabe o que é maçaneta de porta? Sabe, né? Trinco de porta? Não sei. Como, pastor? Ferrolho. Ferrolho de porta. Todo mundo pega. Isso é pecado. Mas o namoro decente do crente, a perspectiva dele é de ter um conhecimento, de conhecer quem é a jovem, de conhecer quem é o jovem, para mais tarde irem, melhor dizendo, para que eles possam ir amadurecendo seus projetos e noivarem, mais tarde se casarem. Tudo isso no caminho do Senhor, tudo isso na direção de Deus. Aí não é pecado. Agora, quando começa a namorar, quando começa o tal do fica, quando começa se alargar mais o namoro,
aí sim passa a ser pecado. O casal continua do mesmo jeito que começou, namorando. Muitos casais param, depois que se casam, param de namorar. E aí é um desastre do casamento. Por que tem que namorar? Porque no namoro é que vem a conversa, vem o diálogo, os projetos, o conhecimento, né? Aí vai nascendo as ideias. Quando o casal deixa de fazer isso, mas quando se pensa em namorar, acha que para namorar tem que estar agarrado, né? Parece lutador de boxe, de boxe não, de jiu-jitsu, tem que estar agarrado. E como todo lutador, tem aquela história, né? Infringe a regra, tem os golpes baixos. Nesses golpes baixos, vai chegando ao ponto que não é para chegar. Então vamos aqui. Como que idade um jovem pode namorar? Alguém tem uma ideia aí? Com que idade um jovem pode namorar? Largou a fralda, está valendo, né? É assim que o povo lá fora pensa. O povo de Deus não pensa dessa forma e age diferente, né? O povo de Deus não pensa dessa forma e age diferente. Assim que uma criança vai chegando à adolescência, começa a ser impulsionado pelo desejo da mocidade, passa a ser influenciado pelos seus colegas. Só que todos esses desejos podem ser controlados se o jovem for convertido, gostar de ler a Bíblia, frequentar os cultos na igreja, obedecer as regras, o estatuto da igreja e, acima de tudo, se ele não consegue obedecer o estatuto da igreja, que o pastor está toda hora cobrando, ele não vai obedecer Jesus, que ele não está vendo. Segundo, quando tiver maturidade. Mas às vezes o que a pessoa vê um bitelão, lá a gente usa muito essa palavra, bitelão, quando é a pessoa grandona. Um jovem grande, uma jovem, aí tem 12 anos. Não, mas está na idade. Aliás, não está na idade, está no tamanho de namorar. Eles medem pelo tamanho. E não é assim. A Bíblia não nos informa que é dessa forma. Que a pessoa com 12 anos, 13 anos, 15 anos, ele ainda não está ainda com a sua personalidade formada. Ele ainda não está sabendo ainda, como diz um linguajar popular, ele não sabe o que é preto nem branco. Ele não sabe se está querendo ir para a direita ou para a esquerda. Ele tem que ter a sua personalidade formada. Quando estiver preparado para enfrentar o casamento, ele só vai estar pronto para namorar quando ele estiver pronto para enfrentar o casamento. Não, eu vou namorar hoje com o Zé porque o João não chegou, mas amanhã o João está aqui, deixa o Zé para depois. O João chega, mas quando o Raimundo chegar, e vai. Quando o príncipe encantado chegar, quando o noivo, de fato direito, chegar, o que vai acontecer? Ele vai observar e vai ver que aquele jovem ou aquela jovem não é uma mulher, não é uma futura boa dona de casa, ou seja, não será uma futura esposa, porque o ato que ele ou que ela está praticando está fora do projeto do casamento. É uma pessoa que vive fora do caminho do Senhor, que não teme a palavra do Senhor. Ele vai pensar assim: olha, eu quero noivar, eu quero namorar, noivar, me casar, ter filho, construir verdadeiro uma família. Mas pelo que eu estou observando, essa jovem pode, quando eu estar noivo, acaba vindo na hora do casamento e ela sumir e deixar eu ficar
lá no altar, conversando com o pastor. O pastor tem que me arrumar um lenço, porque o cara está chorando e o pastor ali acalentando, né, pastor aí? Tudo isso, quando ele é um homem de Deus, ele vai observar esse detalhe. Olha, eu vi o que a Maria fez com o João. Ela estava namorando com ele, no outro dia trocou. E aí é uma jovem bonita, é um homem bonito, mas eu não quero ele, porque ele não tem futuro. Ou seja, então esta pessoa não está na idade de namorar, porque ele não sabe ainda o que quer. Ele vai aos poucos se perdendo, vai perdendo a sua moral, vai perdendo a grandeza. Qual é a grandeza? O Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai se afastando dele. Quando Deus fala ali com Sansão e coloca ali Sansão para ser um homem que ia representar o povo de Deus, a Bíblia diz lá em 2 Reis, né? Que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Mas Sansão, saindo dos caminhos do Senhor, lá na frente encontra assim: o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. Por que se retirou? Porque ele começou o namoro com quem? Com uma pessoa que não tinha uma personalidade formada. Sansão não era para ter entrado naquele barco furado. Muitas jovens estão entrando em barcos furados porque houve na mídia que tem que ser assim para galgarem lugares na sociedade, para estar no meio da sociedade. E aí onde está o pecado. Esse tipo de namoro é perigoso, traz um grande mal para a nossa vida espiritual. E quando acontece com Sansão, o Espírito do Senhor se retirou, e o que aconteceu com Sansão? De imediatamente foi tragado, amarrado, foi arrancar os seus olhos, foi humilhado. Tudo que houve. Quantas jovens que alguns dias atrás, quando passava na rua, quantos jovens que passavam na rua, as jovens ficavam achando ele, admirando ele, que ele era bonito, que ele era isso, e depois quando passa isso, meu Deus, que tristeza triste, que tristeza triste, acaba todo sujo, ninguém dá mais valor. Por quê? Porque o Espírito do Senhor se retirou. Por que o Espírito do Senhor se retirou? Porque ele estava namorando fora do projeto de Deus. Então tem que ter cuidado, jovem tem que ter cuidado. Não é porque é a moda, a televisão diz que pode namorar, menino dá com 6 anos, né? Já está com a boca toda pintada, não sei o que, tudo fantasiada, porque já tem que... Não é. Os pais, depois o pastor vai estar falando desse outro assunto, os pais têm por obrigação de estar ensinando a eles: olha, você com 7 anos, você não tem esse negócio de dizer assim, eu tenho meu namorado lá na escola, eu tenho minha namorada. Tem menino que diz assim, eu tenho 2 namoradas lá na escola. E o pai bate palma. Meu filho é um ganharão. Mais tarde está sendo o quê? Porque vai ser um adúltero, um prostituto ou uma prostituta. E aí está chorando amargamente, porque começou fora do projeto de Deus. Como descobrir a vontade de Deus no namoro? Através de profecia? Como é que é? O que é que vocês acham? Me ajude aí. As irmãs que já passaram por essa experiência aqui, que já namoraram. Através da oração. Tem que ter a comunhão com o Espírito Santo. Enquanto a pessoa está indo pelo impulso humano, enganoso,
É o coração do homem. É assim que diz a palavra. Por isso diz: o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. A palavra do Senhor muitas vezes ela nos repreende duramente. Aí a pessoa não quer ler aquele trecho, né? Só quer aquele outro que alegra o coração dele, né? Deus se preocupa conosco em todos os aspectos, melhor dizendo, todos os aspectos da vida. Por isso devemos buscar a sua vontade. Não namore antes de orar. Tenha diálogo com o desejado e ore junto. A jovem vai conversar com um jovem e fala para ele quais os seus projetos de vida. Ele diz: não sei, né? Dependendo assim, quer dizer, mas não sei não, vai... Sim, mas eu quero saber qual é o teu projeto de vida. Pois é, eu estou vendo aí, né? Sim, depois a gente entra no outro aí, sai fora, meu irmão. O cara fala meia hora e não diz nada do que é o projeto de vida dele. Pessoas sem perspectiva. Quando casar, amanhã ou depois, primeiro que ele vai querer? O tal do fica. Depois do fica, finda alterando mais a regra, e amanhã ou depois ele vai deixar a jovem com o filho nos braços e vai subir, porque não tem projeto nenhum. Não tem projeto nenhum. Você quer namorar mesmo? Quero. Disse: olha, eu também quero. Então até aí nós estamos combinando certo. Vamos orar. Vamos orar até Deus falar. Tem que ter um certo cuidado, porque às vezes a pessoa vai orar já naquela intenção, porque quando está apaixonado, o coração está tuf, a 1000 por hora. Ele diz: não, eu estou orando, mas é de Deus, porque eu estou orando e não sai da minha mente. Tem que ter cuidado com isso, porque às vezes Deus está fora do negócio. Deus está fora do negócio. Deus está botando na mente que é para você dizer: olha, imagine, pense, isso aí não tem futuro. Quando você olhar para ele, diz: olha, eu vi a conversa dele naquele momento, ele não falou nada, eu vi como ele tratou os pais dele, tratou muito mal, eu vi como é que era o comportamento dele lá na igreja, não se comportou bem, eu vi quando ele estava na escola dominical, vi que o comportamento dele não era bem, ele não vai para os ensaios da mocidade, ele não participa, quando ele chega, ele procura sempre estar criticando e tumultuando, não tem um bom comportamento. Futuramente ele não será um bom obreiro, futuramente ele não será um bom esposo, futuramente ele não será um bom pai. Amém? Já passou os 20 minutos, né? O que devo fazer para que o namoro produza edificação espiritual em nós? Isso é uma parte principal. Para que o namoro venha servir de edificação. Não que venha servir, que é aquele primeiro exemplo que eu falei, do cutilho. O cutilho é de necessidade na casa, mas pode se tornar uma arma perigosa. O namoro é de grande necessidade, mas pode tornar uma arma perigosa. Depende como você vai dirigir ele. Primeiro, o namoro que busca edificação espiritual firma-se sobre a ideia do casamento. Se ele não tiver firmado na ideia do casamento, não tem futuro. É o tal, volto a frisar, é o tal do fica. Vamos ver como é que fica, para ver em que vai dar. Sai fora, não tem futuro. Deve evitar certas intimidades físicas, para que não entristeça o Espírito Santo de Deus.
Efésios capítulo 4, verso 30, me ajude. O jovem só quer namorar com a jovem no escuro, lá no cantinho da igreja. Não quero ficar na frente dos pais, né? Não, vamos entrar, não, vamos ficar aqui fora mesmo. Aí fica ali fora e vai arrastando ali, com um pedaço está lá no canto do muro. Isso, Deus está fora desse negócio. Acharam? Efésios 4, capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia. Não entristeçais. Não entristeçais o Espírito Santo. O que é isso, irmão? É com essas intimidades, modernidades, vai entristecendo o Espírito Santo. E pode acontecer como aconteceu exatamente com Sansão. Ele entristeceu o Espírito Santo. E o que aconteceu? O Espírito Santo saiu fora. Ele não disse: sairei dessas vezes como saí dantes. Ou seja, sair dessa vez como eu acostumado a sair. Mas não foi assim. Às vezes, jovens, preste atenção aqui, talvez não tenha, eu espero que não tenha acontecido essa experiência com você. Para isso o pastor tem esse cuidado de trazer ensinamento para a igreja, que é para orientar vocês. Eu falo com um pouquinho de experiência. Eu tenho quase 30 anos de polícia, quase 30 anos, é uma opção de dias, né? E é que muita gente vê na delegacia, 90% vem casamento, como chamam no linguajar policial, não sei nem se essa palavra, como é que pode dizer aqui, esbanguelado. Casamento quebrado, casamento fracassado, filhos mal criados, falta de estrutura, falta da palavra de Deus, falta do conhecimento, da centralização maior dentro da casa, que é o Espírito Santo, a palavra de Deus, a presença de Deus. E aí, mais tarde, nós estamos vendo jovens nas drogas, no mundo do crime. É impressionante. E esses dias uma senhora estava chorando, eu estava aconselhando ela. Ela disse: meu Deus, será que isso acontece isso comigo? Eu digo: não acontece só isso com a senhora, não. Eu tenho uma senhora aqui que eu vou já conversar com ela, a situação dela é pior do que essas daí. E quando ela olhou assim, tinha uma senhora lá no canto. E quando eu estou aqui conversando com ela, aí chegou outra senhora contando, ela disse: meu Deus. Eu digo: não, isso aqui é rotina. A gente atende aqui uma média de 10 pessoas só dessa situação. Uma cidade como Brasileia, para você imagine, por causa do quê? Falta do conhecimento, namora de qualquer jeito e começa a fazer coisas erradas. Nesse aí que o namoro é pecado, porque não é mais um namoro, é a forma como o que está fazendo no namoro, né, pastor? Os jovens namorados devem orar junto e compartilhar os seus ideais. Todos nós temos um sonho. Quando o homem, quando a mulher, quando o jovem deixa de ter sonho, ele está morto. Eu admiro a pessoa do presidente Lula. Sou anti-Lula como presidente para votar. Sou anti-PT. Eu sou radical e não faço questão de ser meio pouquinho fora de ética, mas é o que eu sou. Mas eu admiro o Lula, nosso presidente da República, que foi um menino que criado sem pai, morrendo de fome, que conhece o Nordeste, o pastor conhece a região Nordeste, sabe que ali não é fácil, né? Ela sai de lá, vai para São Paulo, que é um mundo, consegue chegar na presidente da República, acaba que praticamente é analfabeto, porque ele tinha o quê? Um sonho: eu vou vencer na vida, eu vou vencer na vida. E chegou lá.
Então, jovem, você tem que ter um sonho. O seu pretendente tem que ter um sonho. Você vai estudar? Estudar, ficar dentro de sala lá sentado, ouvindo aquele bababá de professor, tem que se levantar, tem que estar estudando. Isso não é meu não, ó. Estou fora, eu estou mais aí para balada e tal, e curtir não sei o que, sem futuro, sem sonho. Você não pensa em fazer uma faculdade? Que faculdade, mano? Deus que me livre. Meu pai, até hoje, está com 80 anos, não sabe ler nem escrever. Não morreu? Sim, não morreu. Mas como é que ele vive? Como é que ele vive? Tem que ter uma perspectiva, tem que ter um sonho. Se você vai conversar com o pretendente, e ele é daquele que fica, né? Tem a trunfinha aqui, cabelinho, como é que chama? Língua de vaca, né? E para ele chamava, o senhor ainda conheceu o tempo da brilhantina, né? Os anos 60, foi o ano que eu nasci. Mas eu ainda cheguei a usar um pouquinho a brilhantina. Um cabelinho assim, tem toda, né? Bermuda lá embaixo, mostrando aqui as partes. E futuro, né? Jovem, sai fora deles. Não tem perspectiva de vida. Existe regra para orientar o namoro cristão? Tem que ter. Regras existe. E existe para se cumprir. Será que o fato de Deus ter colocado aquela árvore ali no paraíso foi com a exclusividade só para ver Adão e Eva pecar? Será que verdadeiramente aquela árvore era má? Aquela árvore verdadeiramente era venenosa? Não era. Foi uma base de regra. Olha, não coma desse fruto. Aí você presta atenção um detalhe, pastor, que quando a serpente começa a conversar com Eva, ela já altera a história. Que Deus falou que não era para comer da fruta. Ela já alterou e disse que não podia tocar na fruta, na árvore. Quando Satanás percebeu isso aí, disse: o lugar aqui tem uma estrutura tremenda para mim acabar com esses camaradas. Porque Deus falou que não era para ele tocar, ele podia tocar, não podia comer da árvore. Era uma regra. O namoro tem que ter regra. No casamento tem que ter regra. No noivado tem que ter regra. Na igreja tem que ter regra. No trabalho tem que ter regra. Se eu disser para vocês que o meu chefe hoje tem 28 anos, o meu delegado titular tem 28 anos, eu tenho 28 de polícia, eu tenho ou não tenho a obrigação de obedecer a ele? Aí o cara disse: não, a antiguidade é posto. Errado. Eu tenho que obedecer, porque ele é o meu chefe. Tudo tem que ter regra. Então vamos ver as regras, né? Amém? Amém. Dá para dar uma glória a Deus para Jesus? Amém? Primeiro, o jovem cristão não deve namorar por passatempo. Primeira regra. Segundo, não deve namorar com descrente. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. 2 6, 14. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. O namoro do crente deve ser conduta cristã, com responsabilidade e maturidade. Pode ler, pastor. Amém? É uma regra.
Aí diz assim: não, pastor, o pastor chega, meu filho, minha filha, não namora com esse camarada ou com essa camarada, isso não tem futuro. Eita, não, pastor, o senhor está por fora. Eu estou conversando que eu vou trazer ela para a igreja. Eu vou, sabe? Ela disse que tem vontade de ser crente. Sim, mas ela já deu testemunho que quer ser crente? Não, ela está esperando nós se firmar mais no namoro. Não, ela disse que depois que nós noivar, aí ela vai, aí diz assim, vai passar para a lei de crente. Olha, já começa a desviar o negócio. Está igual a Eva, né? Está alterando a regra. Depois que casa, pastor, eu não vou para a igreja porque a mulher não vai de jeito nenhum. Eu estou para quebrar o trem da televisão lá em casa. É a dia todinho, queima a panela, queima. Infringiu a regra, meu filho. Quando infringe a regra, por que a pessoa, o guarda multa quando o cabo estaciona errado? Porque estacionou errado. Se ele tinha estacionado certinho, não é multado, né? Infringiu a regra. Então tem que ter regra. Namoro tem que ter regra. Meu filho, quer namorar? Eu também quero. Mas é o seguinte, vamos orar, aceite Jesus em espírito e em verdade. Não é aquele negócio só de levantar a mão e vir. Eu não disse para tu que eu ia ser crente? Agora, né? Aceitou Jesus. Se ele aceitou Jesus de fato e direito, primeira coisa que ele vai querer dizer: não vamos namorar agora não, agora nós vamos orar. Agora nós vamos orar. Prosseguindo. Não passem muito tempo a sós, viu, jovem? Uma das regras, viu? Negócio de ficar a tarde todo dia mais o pretendente. Isso serve também para os casados. Nós casados. Mas é meu amigo, é gente boa. Existe um adagio popular que diz assim: no inferno está cheio de gente boa e de boas intenções. Porque é difícil ficar para morrer e dizer assim: fulano era ruim. Não é porque morreu não, mas era gente boa, né? Foge, tem que ter regra. Não passe muito tempo a sós na zona de perigo. Diga comigo: não. Vamos passar muito tempo com homem ou com mulher. Aqui, sozinho. Porque é uma zona de perigo. Seja quem for, irmão. Seja quem for. Acaba tem 30 anos de casado, 50 anos de casado, mas corre um risco. Meu pai tinha um ditado, quando ele era vivo, ele sempre dizia: macho e fêmea, nem jumento com gato. Tem que ficar separado. Não tinha regra, não tinha negócio de... Era assim, era assim. Na época a gente não entendia. Depois que a gente vai conhecendo a palavra, que é verdade. Quando dois jovens devem e podem tornar-se noivo, para a gente concluir: quando estiverem certos do que estão na vontade de Deus. Segundo, quando estiverem preparados psicologicamente para isso. Terceiro, quando estiverem se compreendendo razoavelmente, nunca deve ser influenciado por terceiro. Quando acertarem devidamente com os pais, quando estiverem na rota do casamento, isto é, logo após o noivado, deve se preparar materialmente para isso. Por quê, irmãos? Pessoas que se casam, não, Deus proverá. Deus proverá. O pretendente não tem trabalho, não tem emprego, não tem coragem de trabalhar, a pretendente também não tem. O pai que tem uma visão mais aguçada, né? Ele diz: olha,
Você quer casar com esse camarada, vai casar, mas aqui em casa você eu sustento, mas ele não vou sustentar não. A mãe dele diz assim: se você quiser casar com essa menina aí, você casa, você eu sustento, ela não. Não estou nem aí, nós vamos morar até debaixo da ponte. E vai mesmo. Só que quando dá uns dias, começa não sei como é que dá o nome da Ambre, não, é a tripa menor começa a ser engolida pela maior. O intestino começa a devorar a parte menor. E o cara... Aí o amor se acaba. Aí volta para a casa do pai. Aí o pai vai dizer assim: olha, tá vendo? Se você tivesse ouvido meus conselhos, assim, 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 se você tivesse ouvido o conselho do seu pastor, se você tivesse colocado em prática aquilo que a palavra do Senhor lhe ensina, aleluia, você não estava nessa situação, porque você não nasceu para ser derrotada, você não nasceu para ser derrotado, você nasceu foi para ser vitorioso, aleluia. Mas eu quero lhe dizer que mesmo se tal coisa aconteceu, se estiver acontecendo, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, Ele pode nos purificar, Ele pode lhe purificar com seu sangue remidor, e nessa tarde gloriosa o Espírito Santo do Senhor vai te dar vitória e vai trabalhar profundamente no seu coração e dizer para você se o seu namoro está na direção de Deus, e se não estiver na direção de Deus, seja obediente, obedeça, seja sensível à voz do Espírito Santo, obedeça, porque fazendo assim o Senhor lhe abençoará e lhe dará, aleluia, rios de bênção na sua vida. Eu louvo a Deus pela minha vida. E quando eu conheci a minha digníssima esposa, eu com 2 semanas de namoro, eu falei com ela em casamento. E eu não tinha conhecimento da palavra. Olhe o que é casar com pessoas que não são crentes, hein? Que não tem conhecimento da palavra do Senhor. Eu não tinha e nem ela. Modesta parte, eu sempre fui trabalhador. Sempre fui trabalhador. Meu pai me ensinou a trabalhar. A trabalhar, trabalhar e trabalhar. Mas tinha um grande defeito: gostava de beber, de farriar. E a minha sogra falou para ele: olha, o Júnior tem uma grande qualidade, é trabalhador, mas é farriador, e ele vai te deixar em casa e vai para as farras. E aconteceu. E assim cansei de sair sexta-feira e chegar no domingo, tomava banho, já tinha que ir para o plantão. Vida atribulada, porque falta de conhecimento de Deus. Eu e você hoje somos privilegiados, porque já conhecemos a palavra. E nós chegamos ao ponto de nós se separarmos. E eu saí. E ela, projeto de Deus, correu para a igreja, joelho no chão, jejum e oração. Deus me resgatou, lá muito longe, aleluia, e reatamos. Mas Deus fez primeiro vira-volta. Agora, dava muito bem para nós termos uma vida tranquila como nós temos hoje, sem ter passado por isso. Se eu tivesse ouvido o conselho dos meus pais, se eu tivesse ouvido o conselho de muitos pastores que chegaram e me aconselhavam, e eu não tive a humildade de ouvir a palavra, que é a parte principal na vida do cristão. Precisa ter humildade para ouvir e dizer assim: é que está falando, isso é besteira, comigo vai ser diferente. Se você não obedecer, realmente vai ser diferente. Como eu não ouvi e não obedeci os ensinamentos do meu pai, paguei caro. Hoje louvo a Deus. Meu pai, antes de partir para a glória,
Eu tive o privilégio, pastor, ganhei minha mãe para Jesus, ganhei meu pai, batizei minha mãe e batizei meu pai. Um privilégio. Eu ainda disse assim, antes do senhor falecer, meu pai, nós vamos sair e pregar o evangelho. Minha mãe faleceu, meu pai veio ficar aqui uns dias comigo, nós viemos aqui pela Bolívia, viemos aqui na Epitaçolândia brasileira, fomos em Chapuri, e ele nós conversando e ele testemunhando, e eu digo, eu disse que em nome de Jesus nós ainda ia falar da palavra do Senhor, e eu tive o privilégio. Depois que ele chegou, não levou 15 dias, ele faleceu, mas Deus cumpriu. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor, e só Jesus para continuar nos abençoando, nos agraciando, amém? Pastor Walter José, pastor aí, amém? Quantos vieram machacar aqui nessa tarde? Aleluia. Quantos vieram machacar nesta tarde? Vocês vieram? Ele falou, o que é isso, pastor? Pisar na cabeça do diabo. É um louvor que o pastor Walter José, quando veio aqui na igrejinha que nós estamos aqui do lado ainda, ele ouviu o Wilson cantar, ele falou, pastor, tem que cantar lá em Rio Branco, machacar em Rio Branco. Eu falei, só estou esperando a oportunidade para machacar lá. Então nós vamos ficar parados de pé. Aleluia. A Bíblia diz o seguinte, irmão, Pablo dizendo, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos eu só sou pequenininho, mas olha o tamanho do pé do pastor. Deus me livre. O cão, quando vê esse pé, ele fica doido. Eu sou pequenininho, mas tem um pé 46, é grande, pastor. Deus é tão bom que fala assim, meu filho, vou te dar um pé grande para tu pisar esse camarada. Aleluia. Então, irmão, nós cantamos com muita alegria, batendo palma, né? E machacando, ou pisando. E a Bíblia diz isso. Pablo dizendo, Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Então você já começa a esmagar aqui na terra. Amém? Então eu quero para machacar na cabeça, diabo, se necessita poder de Deus, machacá-lo. Aí você, tem um irmão aqui que não está aqui, o Wilson, um diácono aqui, ele tem uma raiva tão grande do diabo que ele machaca assim, ó, com 2 pés. A gente só fica assim, machacá-lo, ele fica na porta ali assim. Eu falei, é bom que não passa nem cá, ele pega, corta, pá, não entra de maneira nenhuma, que ele serra os 2 lados. Canta isso para Jesus. Aleluya. ¿Cuántos están preparados, hermanos, para machacar en esta tarde? Aleluya. Batiendo palmas, hermanos. Aleluya. Aleluya.